E eu quero chamar o professor João César para fazer uma pergunta. Depois a gente vai, evidentemente, falar mais sobre o livro. Professor, Flávio Bolsonaro flopou ou mandou bem nesse período de convenções partidárias? Quero chamar junto dele, claro, o Marcelo Marcengo, que vai falar se a gente tá ouvindo, se ele ouve a gente. Você ouve a gente, Marcelo? Tudo bom, gente? Eu ouvo. Tudo bom, professor? Boa noite, Pedro. Boa noite, Marcelo. Pedro, estava com saudade. Eu acho que já tinha uns 3 ou 4 meses que eu não aparecia, não é? Ó, o João Vicente aí. Que saudade dele também, João. Mas olha, Pedro, eu estava numa crise que você não pode imaginar. Parei de nadar, parei de fazer exercício. Passei uns 6 meses dificilíssimos, que é o livro mais difícil que eu já escrevi na minha vida. Mas vamos falar do livro depois. O importante é que o livro já existe. Eu volto amanhã à natação. Vou voltar a ser uma pessoa saudável. Mas, para brindar o livro, trouxe um vinho aqui hoje para brindarmos. Mas vamos lá, Pedro. Vamos lá. O Flávio Bolsonaro, do ponto de vista objetivo, as convenções foram um evidente fracasso. Mas em que medida um evidente fracasso? Uma convenção, no modelo, não precisa nem recorrer ao modelo americano, que é um espetáculo. Mas uma convenção é necessariamente um momento de aglutinar forças e de uma celebração necessariamente forçada do triunfo projetado do candidato. Ninguém se propõe a passar por um processo eleitoral muito difícil se não tiver o mínimo de possibilidade de vitória. E ainda que não tenha, é importante que na convenção haja um otimismo artificial, se for o caso. Na convenção do Flávio Bolsonaro, há evidentemente um problema sério. É muito difícil imaginar uma candidatura à presidência que não apresente na convenção o vice-presidente. E, no caso, não é que ele não apresentou o vice-presidente ou a vice-presidente porque ele tem um excesso de escolhas e ele não conseguiu chegar a um consenso. É o oposto. Ele tentou a Tereza Cristina, ex-ministra da Agricultura do Jair Bolsonaro, e que tem um trânsito muito fluente entre os defensores do agronegócio. Ele chegou a cogitar a Júlia Zanato, que é literalmente o fio, é o princípio que já é em si mesmo o fim. Então, a convenção para o Flávio Bolsonaro não foi nada bem. Além disso, há cenas constrangedoras em que o Flávio Bolsonaro, enquanto está discursando, uma parte considerável da militância está indo embora. E a presença do Javier Milei, tal como se deu, pode ser utilizada com inteligência pela campanha do presidente Lula para caracterizar o tom, que eu creio que será o tom decisivo de 2026. Nós não estamos mais nos referindo à defesa da democracia. Nós demos um passo atrás, Pedro, mais um. O que está em jogo hoje é a defesa da soberania. A presença do Javier Milei, brandindo a bandeira da Argentina numa convenção partidária brasileira, é um presente para o presidente Lula, porque é um absurdo completo. Então, a convenção do Flávio Bolsonaro em nada ajudou a sua campanha. Vai lá, Marcelo. Peteca está contigo, senão eu pergunto mais coisas. Professor, eu queria saber o seguinte, você acha mesmo que, claro que a convenção foi flopada e tudo aquilo que a gente já sabe, mas eu custo acreditar que, assim, na minha opinião, a grande mídia largou o Flávio Bolsonaro. A grande mídia não quer, parte do mercado financeiro também não quer, porque alguns deles já se manifestaram publicamente sobre isso, que o Flávio traz instabilidade e tal. Mas e o plano Caiado? Eu acho que existe um plano Caiado na mídia, no establishment econômico. Que já foi plano Renan Santos também, né, Marcelo? Eu acho que sim. Eu acho que eles... Sabe, eles deram uma pensada ali, mas daí eles pensaram, porra, esse Renan aí, não. Vamos no Caiado, que é um cara mais experiente e tal, não vai dar bolada nas costas da gente. O que você acha, professor, nessa situação? Marcelo, primeiro lugar, um prazer. É a primeira vez que falamos juntos aqui, não é? Então, um prazer conhecê-lo e um prazer dialogar com você também. Vamos lá. Eu acho, Marcelo e Pedro, que nós somos muito injustos com o Caiado, e eu me revolto com isso, Pedro. Eu acho que nós não reconhecemos que o Ronaldo Caiado é o político mais coerente de toda a história do Brasil. Eu acho que isso não é justo que nós não reconheçamos. Em 1989, no famoso debate com o presidente Lula, quando era a vez do presidente Lula fazer uma pergunta, ele escolheu o Paulo Maluf, o Caiado reclamou, disse,
Pergunta para mim, você tem medo de mim? O Lula respondeu, não. Quando o senhor chegar a 2%, ele faça uma pergunta. Isso foi em 1989. Estamos em 2026 e o Ronaldo Caiado não passa dos 2%. Então, Pedro, eu acho que não há político mais coerente na história do Brasil. O Ronaldo Caiado é um modelo único exemplar de coerência. E eu me sinto muito ressentido que nós não sejamos capazes de reconhecê-lo. Dizendo isso em tom bem-humorado, Marcelo, a chance do Ronaldo Caiado empolgar o eleitorado brasileiro é a mesma chance que eu tenho de ser o segundo trilionário da face da Terra, ou seja, é nenhuma. Se a mídia aposta como alternativa ao Lula numa aposta no Ronaldo Caiado, então será primeiro turno. Agora, então, é possível que a mídia procure sempre alguém, mas o Ronaldo Caiado não é o nome certo, nenhuma circunstância. Ele não terá votos do bolsonarismo, ele não terá votos dos moderados. A capacidade do Ronaldo Caiado de se projetar para além de Goiás provou-se ser nenhuma. E, Marcelo, ele não é um recém-chegado na política. O Romeu Zema pode ser considerado um recém-chegado na política. Antes de ser governador de Minas Gerais, ele não tinha tido cargo político. O Ronaldo Caiado foi candidato à presidência em 1989, e você é muito jovem, Marcelo. Ele era representante da UDR, que era... Eu me lembro, eu estava lá. Você lembra disso? A União Democrática... Não sou tão jovem assim, não. Imagina disso em 89. Então, a chance do Caiado é próxima a nenhuma. Você mencionou o Renan, o Pedro mencionou o Renan Santos. O Renan Santos, eu acho que ele deve ser levado mais a sério do que tem sido levado. Deixa eu explicar o porquê. Principalmente porque ele tem mais futuro do que o Caiado, né, João César? Esse é que é o problema, isso, né? Exatamente. E também porque me parece que o Renan Santos vai se encontrar em breve numa encruzilhada, que será um dilema. O que eu quero dizer com isso? Como você sabe, eu acompanho a movimentação do campo que não é o meu. E há uma dissociação crescente entre o Partido Missão e o MBL. Embora o Partido Missão só existe porque existe o MBL. É fruto do Movimento Brasil Livre. Mas no Partido Missão, no projeto Missão, antes de ser um partido, eles criaram uma revista de cultura chamada Valete, que vai para o 3º ou 4º ano, Pedro, que é mensal, vem de banca de jornal. Eles publicaram uma série de pequenos livros, são os livros amarelos, um programa do que eles pretendem fazer, um programa de governo. Eles publicam uma coleção que eles chamam de Brasiliana, e as coleções brasilianas sempre foram as mais importantes da cultura brasileira, foram publicadas pela Companhia Editora Nacional, pela José Olímpio, com nomes diferentes. Na José Olímpio era Documentos Brasileiros. Mas é um conjunto de livros que tenta colocar em circulação textos clássicos para pensar o Brasil. Em outras palavras, e eles constituíram um partido, o que o Jair Bolsonaro não conseguiu fazer na presidência da República. Então, acho que é para levar a sério o esforço. Qual é o problema que eu vejo, já que você mencionou o Renan Santos? É que um partido, para se constituir, precisa de um aparato intelectual, de um projeto de nação e de organização. Mas não é possível imaginar que um partido possa manter vínculos ou qualquer espécie de proximidade com as práticas características do MBL, que são práticas que remontam no início da primeira década do século XXI, remontam ao que na Espanha se chamava escracho, que é o esculacho, e que remonta a um tipo de utilização das redes sociais, que então era uma utilização muito nova, que consistia em usar as redes sociais para constranger políticos. E, ao fazê-lo, de uma certa forma, expor a blindagem que o sistema político constrói para si mesmo em qualquer lugar do mundo, não é só no Brasil. Então, se houve um momento em que esse escracho, que começou na Espanha, tinha uma função, e eu dizia já lá atrás, há muito tempo atrás, quando começou o escracho, e algumas pessoas da esquerda diziam, olha que interessante, eu dizia, olha, calma, porque esse esculacho que despolitiza a polis, em breve, será apropriado pela direita. E quando a direita se apropriar do escracho, acabou a possibilidade de diálogo. Então, percebe o que eu estou dizendo, Pedro? Não dá para ter um partido que se queira orgânico, publicando uma revista, editando uma coleção de livros, publicando livros programáticos do que seria um governo deste partido, e, ao mesmo tempo, manter estratégias como do MBL. Por exemplo, o Fernando Haddad, dando uma aula inaugural em Campinas,
2 membros do MBL foram lá para gritar xingamentos contra Fernando Haddad. Isso não é possível. Mas, dessa configuração agora, Romeu Zema, Renan Santos, Ronaldo Caiado, o futuro parece pertencer muito mais à omissão do que ao Caiado e ao Zema, e não apenas pela questão cronológica, mas porque o Renan Santos tem conseguido uma penetração muito importante, é o único que, por enquanto, na política brasileira, parece entrar em rota de colisão e de competição com o Nicolas Ferreira. O Nicolas Ferreira reina na chamada geração Z. E esse reinado do Nicolas Ferreira parece começar a ser contestado pelo Renan Santos, que não casualmente, há uma semana atrás, chamou o Nicolas Ferreira, eu não vou nem repetir o que ele disse. Oi gente, eu sou a Sara Miranda do Folha TV, eu tô aqui para agradecer sua presença no nosso canal e pedir para você continuar apoiando o nosso jornalismo progressista independente que precisa muito da sua ajuda. A primeira coisa, se você não está inscrito no nosso canal, já faz isso agora e receba as notificações das nossas lives. Além disso, você pode acompanhar toda a nossa programação durante a semana. Também tem outras formas de você continuar nos apoiando financeiramente. Uma delas é pelo Pix, folhademocrata@gmail.com. Também temos o apoia-se/Folha TV, onde você faz contribuições mensais e recorrentes e nos ajuda muito. Além disso, você pode se tornar membro do nosso canal. Clica lá no YouTube em tornar-se membro, veja qual é o pacote que melhor cabe no seu bolso e fique mais pertinho da gente, inclusive em grupo de WhatsApp com toda a nossa equipe com quem você pode interagir. Apoiar um canal progressista também é uma forma de militância. Então fica aqui com a gente, apoia o Folha TV, eu te vejo nas próximas lives. Beijo, até mais!